Na aula de hoje, vamos falar sobre variáveis aleatórias multidimensionais. Capítulo 3, parte 11. Nosso sumário consta de uma introdução, definição de variáveis aleatórias multidimensionais, distribuição conjunta e distribuições marginais. Nós vamos estudar a distribuição conjunta de P variáveis aleatórias, x1, x2, xp. Como que será a distribuição conjunta dessas P variáveis aleatórias? O Evans e Rosenthal estuda apenas de duas variáveis aleatórias, distribuição conjunta de x1 e x2, ou x e y. Nós vamos definir ainda uma variável aleatória multidimensional e posteriormente apresentaremos algumas das principais propriedades que elas possuem. Vamos usar uma notação preferencialmente vetorial e a importância é que em muitas aplicações e problemas de estatística, a distribuição conjunta de um grupo de variáveis é requerida para resolver ou solucionar algum problema. Definição de variáveis aleatórias multidimensionais. Um conjunto de P variáveis aleatórias, x1, x2, xp, sem negrito, podem ser representados por meio de um vetor x, negrito, pertencente aos reais p-dimensionais. Cada um desses componentes aqui é um componente desse vetor, são p componentes. Então, as variáveis originais vão ser postas num vetor p-dimensional com suas coordenadas individuais. As suas realizações, x1 minúsculo, x2 minúsculo, xp, são representadas pelo vetor x negrito minúsculo. Então, nós temos a variável aleatória vetorial x, a variável aleatória multidimensional x, x1, x2, x3, xp. São os p componentes, não estão em negrito, e o vetor em negrito. E a realização da variável aleatória, os valores que ela assume, serão representados pela letra minúscula x negrito para o vetor como um todo e os seus componentes x índice 1, x índice 2 até x índice p, minúsculos, não negritos. Os vetores são sempre vetores colunas, como estão apresentados aqui, p-dimensionais com p maior ou igual a 2. Se p for igual a 1, nós temos o caso unidimensional. Existem variáveis aleatórias multidimensionais, no entanto, que são matrizes, como é o caso das matrizes aleatórias Wishart ou Wishart invertida. Vamos falar, antes de falarmos da definição de um vetor aleatório, formalmente, vamos falar de uma função real vetorial. Então, nós vamos ter um vetor, uma função f, tal que f mapeia um subespaço S em RP, nos reais p-dimensionais. E essa função ela é uma coleção de funções reais, fi, unidimensionais, que mapeia esse mesmo subespaço S nos reais de ordem 1. Então, cada um desses FIs aqui, para ir variando de 1 até P, é uma função real unidimensional. F é uma função vetorial composta por esses FIs aqui, F1, F2, Fp, como está aqui. Cada um desses é função de um elemento desse espaço vetorial, desse subespaço S. Então, f de S, f avaliado em S, vamos chamá-las eventualmente de y, de x, y1, y2, yp, é o valor dessa função 1 no S, f2 no S, fp no S, para cada um das p funções reais unidimensionais aplicadas em S, para o S, um elemento desse subespaço S. As funções f1, f2, fp são funções coordenadas da função real vetorial f negrito. Sem negrito são os componentes aqui. O contradomínio de f é o conjunto y1, y2, yp transposto pertencente a RP, tal que yi é igual ao valor do fi de S. I variando de 1 até P, S pertencente a esse subespaço S, essa1. Uma função real vetorial é uma coleção de P funções reais fi, enquanto f, uma função sem negrito aqui, f, em RP, que mapeia o RP no R1, é uma função real escalar dos elementos de um vetor p-dimensional pertencente a RP. Vamos dar um exemplo. F do vetor x,
x tem p componentes, dado pela soma x1 mais x2 mais xp, é uma função real escalar, porque o seu resultado é um número real. Está mapeando Rp em R. E ela é uma função das p coordenadas do Rp, x1, x2, xp do vetor x. Então, ela é uma função real escalar que representa a soma dos elementos de x pertencente ao Rp. Diferentemente da nossa definição aqui, que nós temos uma função real escalar para cada uma das p coordenadas, e isso vai nos dar a função real vetorial f, negrito. A definição 2.2, então, pode ser apresentada, que é a definição de uma variável aleatória multidimensional, uma variável aleatória vetorial. Uma variável aleatória x é uma função real vetorial mensurável, x ou x ômega, ômegazinho, que mapeia o espaço mensurável ômega e a sigma-álgebra f, espaço amostral é ômega com a sigma-álgebra f, dá esse espaço mensurável ômega e f, num outro espaço mensurável Rp, que é o espaço amostral, e a sigma-álgebra de Borel p-dimensional, em que Rp é o conjunto p-dimensional dos números reais e Bp é a sigma-álgebra de todos os conjuntos de Borel p-dimensionais, ou seja, uma função real vetorial x que mapeia ômega em Rp. Então, ela vai levar os resultados do nosso espaço amostral para o Rp, para o qual a imagem inversa x menos 1 de B, de um conjunto B, é igual a todos os elementos ômegazinhos, tal que x ômega, x aplicado nesse ômega, pertence a esse conjunto B. De qual conjunto B? De um conjunto B pertencente à sigma-álgebra de Borel, p-dimensional. E essa imagem inversa é um conjunto pertencente à sigma-álgebra F, original. O conjunto imagem de x é o conjunto de números nos reais p-dimensionais dados por a imagem de x ômega são os valores de xi, i variando de 1 até p, então tem p componentes aqui, é uma ênupla, né, de p componentes, x índice, para que cada componente x índice i avaliado em ômega é igual ao xi, para ômega pertencente, ômegazinho pertencente a ômegazão, em que xi de ômega são funções coordenadas do x. Então, x1 é o primeiro elemento desse x vetorial, x2 o segundo elemento, e assim por diante até o xp. Então, são esses conjuntos de xi, tal que o x, cada componente desse aplicado no ômega que pertence ao espaço amostral original, vai nos dar essa coordenada xi aqui, para i variando de 1 até p. Então, é a mesma definição unidimensional, só que agora nós temos p coordenadas, e isso vale para esse xi aqui, vai assumir p valores diferentes, x1, x2, x3, então é o conjunto desses valores xi aí de 1 a p. Que tal que aquilo ali aconteça, aquelas condições. As principais características da definição 2.2 de uma variável aleatória multidimensional são, em primeiro lugar, que as suas funções coordenadas de x são funções do mesmo espaço amostral. E, em segundo lugar, e mais importante, é que a imagem inversa de qualquer subconjunto da sigma-álgebra de Borel p-dimensional pertence à sigma-álgebra f. Portanto, são eventos mensuráveis e a gente pode atribuir probabilidades para os valores de x. Isso quer dizer que poderemos calcular probabilidades para eventos de interesse no novo espaço amostral induzido pela variável aleatória, que é a característica de ser mensurável, como acontecia no caso dos unidimensionais. A definição 2.3 é sobre distribuição de variáveis aleatórias multidimensionais. Então, a probabilidade P de x de um conjunto de um evento Bzão é igual à probabilidade de x pertencer, a variável vetorial x, pertencer a esse evento Bzão, que é equivalente à probabilidade de x, a probabilidade de x não, a probabilidade da imagem inversa desse vetor x menos 1, da função inversa, avaliada no vetor Bzão.
Então, essa probabilidade é chamada de distribuição da variável aleatória multidimensional x para todo B de uma sigma-álgebra de Borel p-dimensional em RP. Ou seja, para todo conjunto B contido ou sendo próprio R p-dimensional. Os eventos B pertencente à sigma-álgebra de Borel p-dimensional e a imagem inversa pertencente à sigma-álgebra original, eles são equivalentes. São eventos, esse evento e esse evento são eventos equivalentes de espaços mensuráveis diferentes. Então, a probabilidade de x pertencer a B é a mesma probabilidade desse evento aqui acontecer, considerando a sigma-álgebra original do nosso experimento aleatório, de acordo com os axiomas de Kolmogorov. Variável aleatória, ela será discreta se acontecer o que está previsto nessa definição. Então, a definição 2.4 é uma variável aleatória discreta multidimensional. Uma variável aleatória discreta multidimensional em um espaço de probabilidade ômega, sigma-álgebra de Borel, medida de probabilidade f, é a função real vetorial x que mapeia ômega em RP. Basta isso? Não. A imagem, tal que a imagem dessa variável aleatória é um subconjunto contável finito ou infinito, contável, finito ou infinito, não importa, de RP. E o conjunto dos reais p-dimensionais. E o conjunto, que é a imagem inversa do valor da variável aleatória, da realização da variável aleatória x, é igual ao conjunto de elementos ômegas pertencente ao espaço amostral ômega original, tal que x ômega, x avaliado aplicado em ômega, dá o valor x. E esse conjunto de imagem ele pertence à sigma-álgebra F, portanto é mensurável para todo x pertencente a RP. Uma variável aleatória discreta multidimensional, então, assume valores em um conjunto contável contido em RP, finito ou infinito. Um conjunto contável de valores este conjunto contável de valores, ele é denominado de suporte de x, ou da distribuição desse vetor aleatório x, e é denotado por S de x. Esses valores que a variável aleatória assume que são mensuráveis. Esse conjunto é o subconjunto de RP, ou seja, S de x está contido igual a RP. A outra característica importante nos diz que qualquer valor de x pertencente a RP possui imagem inversa, que é um subconjunto de F. Isso quer dizer que x ser igual a x é um evento mensurável e a gente vai poder atribuir a probabilidade da variável aleatória assumir o valor x, como eu já havia dito. Vamos então para uma próxima definição, que é a definição 2.5, que é a função de probabilidade ou função massa de probabilidade conjunta. A função massa de probabilidade, ou simplesmente função de probabilidade de uma variável aleatória discreta multidimensional x, pertencente a RP, é a função P de índice x, veja que é negrito o índice aqui, diferente do caso unidimensional, que mapeia os elementos de RP no 0, 1, dada por probabilidade de x avaliada, função de probabilidade de x avaliada em x, é igual a probabilidade da variável aleatória x vetorial assumir o valor vetorial x, que é equivalente à probabilidade desse evento aqui dado pelos elementos ômegazinho, tal que ômegazinho pertence ao espaço amostral original ômega, e se x for aplicado ao ômegazinho, dá o valor x. Então, para todo ômega em que x ômegazinho é igual a x, essa probabilidade desse evento é equivalente à probabilidade de x é igual a x. Então, P de x avaliado em x possui as seguintes propriedades para x pertencente ao RP. Probabilidade de x avaliado em x é maior que zero se o x pertence ao suporte. É igual a zero para todo x não pertencente ao suporte. E a soma das probabilidades de x para todo x pertencente ao RP, aos reais p-dimensionais, então aqui é somado em relação a todas as coordenadas, ao x1, ao x2, ao x3, ao xp aqui, em relação a todos os reais, isso dá 1. Lembrando que nós vamos somar apenas essa soma aqui, vai somar somente esses valores de x pertencem ao conjunto de suporte.
que são valores contáveis. O resto dos valores dos reais p-dimensionais que nós estamos somando tem probabilidade nula. São aqueles valores que não pertencem ao suporte da variável aleatória. Então, nós podemos somar em relação a todos os reais, que no fundo estamos somando somente em relação aos elementos do conjunto de suporte que são contáveis. Infinito ou finito, mas contável. Aqui está um exemplo, né? Variáveis aleatórias discretas multidimensionais, exemplo 2.1. Vamos considerar então os lançamentos independentes de dois dados equilibrados. Então, os dados têm a mesma probabilidade, quando lançados, de dar qualquer uma das faces, das 6 faces. Então, nós podemos utilizar a medida de probabilidade clássica. Então, e registrar as faces numeradas desse experimento, que vai de 1 a 6. No primeiro e no segundo lançamentos desses dados. No primeiro dado e no segundo dado. O resultado é ômega, é uma dupla, né? Ômegazinho 1, ômegazinho índice 2, e dá o resultado ômega. Ômega 1zinho aqui vai de 1 a 6, ômega 2zinho aqui vai de 1 a 6. Em ômega I aqui contém o registro da face virado para cima. Então, um valor de 1 a 6, e no segundo caso, de um valor de 1 a 6, e variando de 1 a 2. Vamos considerar um jogo em que o jogador ganha se os resultados de uma das faces dos dois dados forem 5, 6, e se a soma dos resultados das duas faces for ao menos 9. Então, temos dois eventos e queremos que eles aconteçam simultaneamente, conjuntamente. Assim, vamos definir uma variável aleatória x1, que é uma indicadora do resultado pertencer a um evento A, em que o evento A resultou em um dos dados da fase 5 ou 6. Então, ou 5 como um dos resultados, ou 6 como outro resultado. Aqui tem 5, aqui tem 6, tem 5, tem 6, tem 5, tem 6, tem 5, 5, 5, 5. Aqui tem os dois, 5 e 5, 6 e 5, tem os dois resultados de novo, 1, 6, 2, 6, e assim por diante até o 6, 6. Então, se este evento, se o resultado do nosso experimento dá 1, 5, por exemplo, a indicadora retorna 1. Se o resultado dá, por exemplo, 4 e 4, não tem nem 5 nem 4, a indicadora dá 0. Então, nossa variável x1 escalar, ela dá o resultado 1 ou 0. 1, se ocorrer ou um 5 ou um 6, ou as duas coisas, nos dois resultados, e 0 caso contrário, não ocorre nenhum 5 ou nenhum 6, e nenhum 6 em nenhum dos lançamentos. A outra variável é x2, é uma indicadora do evento B. O evento B corresponde à soma das duas faces, vou somar os dois valores, se ele for igual a um valor mínimo de 9, ou seja, se ele dá um resultado 9 ou mais. Então, selecionando aqui os resultados, 3, 6, 4, 5, 4, 6, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 3, 6, 4, todos esses aqui, 6 mais 4, 10, até o 6, 6, 12. Por exemplo, 4, 4 não serve, porque o 4 mais 4 dá 8, não dá 9, como um valor mínimo. Então, esses são os valores do conjunto B. O conjunto suporte da nossa variável x é 0 e 0, ou seja, o x composto das duas variáveis, x1 e x2, que são duas indicadoras que assumem o valor 1 ou 0, ela pode só assumir esses três vetores aqui. Veja que são todos vetores colunas, tem um transposto aqui, esse símbolo aqui é de transposto, para a gente economizar espaço na linha, para não ficar um vetor grandão aqui, ocupando muitas linhas do nosso texto, do nosso slide aqui no caso, da videoaula. Então, 0, 0 indica que nenhum dos resultados foi 5 ou 6 dos dois lançamentos e a soma é menor que 9. Então, essa variável, a probabilidade de x ser igual a x1 ser igual a 0 e x2 ser igual a 0, ou seja, não ter o resultado 5, 6 e a soma ser menor do que 9 dos dois resultados, esse resultado aqui, ele tem imagem inversa na nosso espaço amostral original de 16 pontos. Então, a probabilidade desse evento ocorrer, usando a definição clássica de probabilidade, é 16/36. Esse evento aqui, ter um resultado 5 no primeiro ou no segundo, ou 6, né, no primeiro ou no segundo lançamento, e a soma ser menor que 9, ele ocorre em 10 pontos do espaço. Então, um evento contendo 10 pontos.
Então, usando a definição clássica, 10/36. O evento 0 e 1, 0 para a primeira variável e 1 para a segunda, esse valor não é possível. Não é possível não ter um 5 ou 6 e a soma dar 9 ou mais. É impossível isso. Então, não tem a imagem inversa do 0 e 1 é conjunto vazio. Então, a probabilidade disso acontecer é 0. Então, esse resultado não pertence ao conjunto de suporte. O valor 0 e 1. Né? 0 para a primeira coordenada e 1 para a segunda. E o evento 1 em 1 ele ocorre em 10 pontos, é o que nos interessa. O jogador irá ganhar se o resultado do experimento for esse específico aqui, esse terceiro ponto. A imagem inversa disso aqui corresponde a 10 pontos lá, que é a interseção do conjunto A e B. Essa interseção do A e B, ou que a gente pode escrever sem o símbolo de interseção aqui, simplesmente AB, é 3, 6, 3, 6, 4, 5, 4, 6, ó. Tem um 6 ou tem um 5, desculpa, tem um 5 ou um 6, é isso mesmo? E a soma dá 9 ou mais. Ó. 3 mais 6, 9. 4 mais 5, 9. 4 mais 6, 10, que é maior que 9. Então, se nós contarmos aqui a cardinalidade desse evento, dessa interseção, ou seja, x1 ser igual a 1 e x2 ser igual a 1, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É 10/36, que a cardinalidade do nosso ômega é 36. Então, 10/36 é essa a probabilidade. Então, a probabilidade da interseção é a probabilidade do x assumir o valor x, que é dado por esse vetor 1 em 1. Ou seja, a probabilidade de x1 ser 1, ter 4, 5 ou 6 como resultado de um dos dados, e, simultaneamente, a soma dar 9 ou mais. E isso corresponde a 10 eventos no total de 36, que é a imagem inversa dessa variável aqui na sigma-óbvio original, para a gente medir essa probabilidade, para achar esses 10/36. É essa interseção aqui, são esses pontos. Um segundo tipo de variável multidimensional é de uma variável aleatória contínua multidimensional conjuntamente. Variável aleatória contínua multidimensional. Uma variável aleatória x ela é contínua conjuntamente se a probabilidade do x for igual a x, a variável aleatória x vetorial produzir um valor vetorial x em RP igual a 0. Se essa probabilidade for 0, para todo x pertencente a RP, a nossa variável ela é uma variável aleatória contínua multidimensional vetorial. Mesma coisa do caso unidimensional. A probabilidade do x unidimensional ser igual a um valorzinho x, se essa probabilidade for 0, para todo x pertencente aos reais, essa variável x unidimensional será contínua. É a mesma definição. Vejamos sobre variáveis, é um segundo tipo, mas nós temos outros tipos. Eu não vou falar aqui, mas nós podemos ter variáveis mistas, multidimensionais, e a gente pode ter uma variável que é uma mistura, uma híbrida, que eu chamo de híbrida aqui, em que nós temos variáveis discretas e contínuas. E poderemos ter híbridas com variáveis aleatórias mistas. Então, há uma complicação muito grande no caso multidimensional. E a gente só vai considerar o caso discreto e o caso contínuo multidimensional. Apenas esses dois casos. Aqui, nessas videoaulas. No meu livro eu falo de variáveis aleatórias híbridas, mas eu não falo do caso... falo do caso misto, mas especificamente, em alguns poucos exemplos. Definição 2.7. Então, a função de densidade de probabilidade conjunta f de x. Veja que o índice x aqui na definição é branco, não aparece, mas é negrito. Então, uma função f de x, que mapeia os RPs em R1, uma função, então, real escalar. Mapeia o RP em R1. Não é uma função vetorial, é uma função escalar real. Mapeia RP em R1. Então, f de x, veja que o domínio dessa função é o conjunto dos reais. Então, fx será uma função de densidade de probabilidade conjunta se ela satisfizer as seguintes condições. Se ela for maior ou igual a 0 para todos os x pertencentes aos reais, e se a integral em RP, aqui quando a gente faz isso, eu vou mostrar aqui embaixo,
essa integral aqui é a integração múltipla. A integral de f de x, dx, e esse dx aqui, x vetor, também vai abrir em dx1, dxp. Se essa integral, quer dizer, o volume sob essa densidade, que é essa função, que é não negativa, é igual a 1. Então, ela será a densidade. Se ela for não negativa e se ela integrar 1 em relação a todas as variáveis de que ela é função, que ela é função de RP. Ela é função de P variáveis. Então, essa integração aqui é uma integração múltipla, de menos infinito a mais infinito, menos infinito a mais infinito, menos infinito a mais infinito. Quantos integrandos? P integrandos. Da função densidade. Esse f de x aqui, ó, ele pode ser expandido também. Essa notação aqui fica muito menos concisa, né? De x1, x2 até xp, como índice. Avaliada em x1 minúsculo, x2 minúsculo até xp. E essa integração aqui, a ordem aqui não é importante, pode ser importante na hora de calcular, uma ordem específica que seja interessante. dx1, dx2, dxp, que é esse dx aqui vetorial. Então essa notação aqui é muito mais concisa do que tudo isso aqui. Ó. Fazer essa notação aqui é muito mais fácil que fazer essa, mas isso aqui significa isso. A definição 2.8 de variável aleatória absolutamente contínua multidimensional, então definimos variável aleatória contínua, agora absolutamente contínua. Como no caso unidimensional, ser absolutamente contínuo é admitido até a função densidade. Se existir a função densidade, ela é absolutamente contínua. Então, formalizando isso, uma variável aleatória multidimensional x, vetorial, em RP, absolutamente contínua, conjuntamente, absolutamente contínua. Conjuntamente, se existir uma função densidade tal que, para o dado x pertencer a um evento B, Bzão, é integral dessa função densidade na região determinada por esse evento B. Então, é a integração múltipla de dx1 a dxp dessa densidade conjunta aqui. É a mesma coisa nessa notação simplificada aqui. Muito mais fácil do que escrever desse jeito aqui em termos de notação. Né? Obviamente, talvez fique mais fácil de entender no segundo caso, aqui na expressão de baixo. Para todo conjunto B pertencente ao Borel P-dimensional, ou seja, para todo evento B multidimensional. A função densidade de probabilidade conjunta, f de x, apresentada em 3, ela é positiva para o conjunto de Borel denominado conjunto suporte da variável aleatória x, sendo denotada por S de x. Então, se nós estivermos integrando essa densidade numa parte em que não pertence ao conjunto suporte, sabemos que o valor de densidade é zero e a integração dá zero. Se esse conjunto pertence ao suporte da variável aleatória, então a integração vai ser determinada pelas regiões que o B define, o evento B define. O conjunto, então, suporte de uma variável aleatória absolutamente contínua é o conjunto dos elementos x pertencentes a RP, tal que a função densidade é positiva. Se o valor da densidade é positiva, nós temos o conjunto suporte, onde os x que não pertencem ao suporte têm densidade igual a zero. Como no caso discreto. A diferença aqui é que nós temos o valor da função densidade avaliado num vetor. É uma função escalar real, mas que mapeia o RP em R. Então, o argumento, o domínio dessa função é o RP. E o resultado é o R, né? É um elemento de R. Vamos agora falar sobre distribuição conjunta das variáveis aleatórias. O conhecimento das distribuições individuais, as marginais, x1, x2, xp, não informa nada sobre a distribuição conjunta do vetor x. Então, o que acontece com a distribuição conjunta delas? Não sabemos. Qual a relação de x1 com x2? Se a gente tem só as marginais, não é possível determinar. Então, a única exceção é, conforme veremos posteriormente, é se tivermos a informação adicional que as p variáveis são independentes. Então, no caso de independência, a gente vai ver que a função de densidade conjunta é o produto das marginais. Então, saber as marginais e saber que elas são independentes, então é saber qual vai ser a conjunta.
Então é a única situação que é exceção para esse fato. O conhecimento da distribuição conjunta é necessário para que tenhamos possibilidades de computar probabilidades de interesse envolvendo as P variáveis simultaneamente, conforme está aqui, a probabilidade de um evento no espaço P-dimensional. Nós temos que integrar isso. Não é fácil, ou somar se for o caso de variáveis aleatórias discretas. Veja que eu estou tratando aqui nessa videoaula dos dois casos simultaneamente. Do discreto e contínuo. Quando tem que separar, né? Como tratamos de função de probabilidade, e depois tratamos de função de densidade. Aí está separado discreto e contínuo. Mas, em geral, quando dá, a gente trata conjuntamente os dois tipos de variáveis aqui que nós estamos considerando. Definição 3.1. Então, vamos falar agora sobre a função de distribuição de variáveis aleatórias multidimensionais. Veja que aqui nós estamos fazendo tudo aquilo que nós vimos em várias videoaulas. Para o caso unidimensional, nós estamos vendo aqui para o caso multidimensional de uma forma mais resumida, e mesmo assim é pesado, né? Não é trivial. A função de distribuição de probabilidade cumulativa conjunta de x pertencente a RP, P por 1, né? É uma função P por 1, é a função x, né? Que é P por 1. É a função f de x, uma função escalar real, que mapeia o RP nos reais, mas no intervalo específico de 0 a 1. Tal que o efão de x é a probabilidade do x ser menor ou igual a x. O que significa essa notação? Um vetor menor ou igual, variáveis aleatórias desse vetor menor ou igual aos valores que são determinados na realização x aqui. Significa que, simultaneamente, x1, primeiro componente, é menor que o x1zinho, o x2 é menor ou igual ao x2zinho, até o xp é menor ou igual ao xpzinho. Então, cada componente é menor simultaneamente que cada um dos componentes da realização da variável aleatória x que está aqui nesse vetor. Ou seja, a integral da densidade, a gente troca de variáveis aqui para t, dt1, dtp, podia poder ter t negrito aqui para evitar isso aqui, mas eu pus integração múltipla, então vamos colocar desse jeito. A integração de menos infinito a xp, de menos infinito a x1. No caso contínuo, e se for no caso discreto, é a soma das probabilidades conjuntas simultâneas. A probabilidade x1 assumiu o valor x1, x2 assumiu o valor x2 e assim por diante, até xp assumir o valor xp. Veja que tem um índice i em cada um desses valores aqui, porque eu vou somar em relação a esses xpi's que são menores que o xp, para todos os reais. x1 somando nesse aqui, até o xp somando aqui. Para todo x pertencente aos reais p-dimensionais. Todos os elementos x1, x2, xp. E me interessar aqui calcular o efão para ele. E eu vou somar aqui. Veja que essa probabilidade aqui, se os x não pertencem, se esses p valores aqui, eu tenho P somatório, x1i, x2i, x3i, até o xpi, forem valores que não são simultaneamente do suporte da variável aleatória, então essa probabilidade é zero. Então, na verdade, eu só vou somar probabilidades que vão ser positivas no suporte da variável. Então, eu vou somar um número contável de probabilidades aqui, mesmo que eu tenha somado para todos os reais menores que cada um desses componentes aqui. Então, no caso discreto, é essa soma da função de probabilidade conjunta, e no caso contínua, integral da função densidade até o valor x1, x2, xp de cada um dos componentes ali. Devemos observar que no caso discreto, a probabilidade de um ponto qualquer x estrela, a probabilidade de x é igual a x estrela, é nula se o x não pertence ao suporte da variável aleatória, aquele que eu havia falado. Então, se a gente tiver um x aqui que não pertence ao suporte, eu estou somando uma parcela nula aqui. Essa probabilidade é zero. As integrais em regiões também que não estão contidas no suporte do vetor x, no caso absolutamente contínuo, também são nulas, porque eu estou integrando uma função que é zero, numa região que não está no suporte. Para o caso de variáveis aleatórias absolutamente contínuas, conjuntamente. Algumas propriedades da função de distribuição.
Então, considere que o Fão, conforme definimos ali, é uma função de distribuição. Então, o Fão é um número entre 0 e 1 para todo x pertencente aos reais. Então, o Fão avaliado em x para todos x pertencentes aos reais p-dimensionais é um número entre 0 e 1. O Fão é contínuo à direita. Isso significa que o limite à direita do Fão avaliado em x é igual ao Fão de x para todos x pertencentes aos reais p-dimensionais. Se um vetor y for maior... aqui está trocado. Se um vetor y for maior ou igual a x, ou seja, ele é maior ou igual a x para todos os componentes, então o Fão de y é maior ou igual ao Fão de x. Então, a f de x é não decrescente. Mesmas propriedades que nós apresentamos no caso unidimensional. O limite do Fão de x para x, vetor, tendendo para um sigma p, que eu vou explicar o que ele é, está aqui. É 1. Esse limite com x tendendo para infinito do Fão de x avaliado em x é 1. Se o que significa esse x tendendo para o infinito? Cada componente desse vetor x que é avaliado aqui vai para infinito. x1 vai para infinito, x2 vai para infinito, para todo i variando de 1 a p. Então, esse infinito negrito aqui, com índice de p aqui, para dizer que ele é um vetor p-dimensional, ele é isso. Então, esse limite aqui significa que cada componente está indo para infinito, simultaneamente. E se os x's, para ir variando de 1 até p, aqui eu usei uma notação mais simplificada, podia ter usado aquela notação ali, ó, menos sigma de p ali. Limite do x tendendo para menos sigma de p. Do Fão de x é igual a zero. Então aqui eu usei uma notação mais simples. Para todo i variando de 1 até p, simultaneamente. No caso de duas variáveis, x e y, nós temos que a probabilidade do x estar entre a, aberta aqui intervalo, maior que a, menor ou igual a b, e estar entre c e d, do mesmo jeito, a maior que c e menor ou igual a d, é o Fão avaliado nos limites superiores aqui, menos o Fão num dos limites superiores e o outro inferior, o a inferior e o d superior, o b superior e o c inferior no segundo caso do y, mais o Fão avaliado nos dois limites inferiores, o a e o c, dos dois intervalos. Então, imagine uma região retangular no espaço bidimensional. Só temos x e y. Podia ser x1 e x2, se a gente quisesse usar a mesma notação do vetor que nós estamos usando lá. Eu preferi usar x e y para ficar igual a notação do Evans e Rosenthal. Então, a prova disso. Ora, Fão de x é uma medida de probabilidade. Então, por definição, ela está sujeita aos axiomas de Kolmogorov e somente pode assumir valores entre 0 e 1. Então, isso vem direto com consequência da definição de Fão de x como uma medida de probabilidade. Fão de x é contínuo à direita. Então, isso significa que esse limite aqui é igual ao f de x, para todo x. Então, consideramos essa sequência de eventos, ó, x mais sendo x, um vetor x índice n, que vai convergir da direita para a esquerda até o vetor x. Então, ele vai convergir cada componente para cada componente do x, à direita. E vamos representar esse n aqui por esse intervalo, que vai de menos infinito a xn, que vai convergir à direita, de forma decrescente, à direita do ponto, de menos infinito a x. Vai convergir para esse intervalo aqui. Então, x ser menor ou igual a x, a variável aleatória, o evento x, variável aleatória, vetorial, ser menor ou igual a esse vetorzinho de valores aqui, equivale à interseção dos ENs. Desses eventos EN, N variando de 1 a infinito. Então, a hora que eu vou tomando essas interseções aqui, isso aqui é esse evento aqui corresponde a essa interseção. Então, o Fão de x é a probabilidade de x ser menor ou igual a x. É a probabilidade
desse evento aqui ocorrer, que pode ser expresso dessa forma. E eu tenho que mostrar que isso aqui é igual a f1 de x+. Portanto, se eu tomar o limite da probabilidade desse intervalo, ó, substituindo o meu x por x índice n, probabilidade de n tendendo para infinito, eu vou ter o f1, essa probabilidade aqui, a probabilidade de cada componente ser menor que cada componente desse. É o f1 de x avaliado em xn, n tendendo para infinito. Mas esse evento aqui, ele converge para o que a gente queria. E ele é dado por essa, e o resultado desse evento é essa interseção. Portanto, o meu xn converge para o x, de forma da direita para a esquerda. Então, se eu tomo o limite de n tendendo para infinito, eu vou ter essa convergência aqui, ó, que foi assumida aqui. Portanto, eu vou ter esse limite é o f1 de x+, por definição. Portanto, f de x é igual a f1 de x+, em que menos infinito é um vetor de componentes, p componentes, todos as coordenadas como sendo menos infinito. O transposto aqui, porque esse é um vetor coluna sempre. Aqui está escrito certo, né? O f1 de y menor ou igual a x para todo y menor ou igual a x. Era isso que eu queria dizer lá, né? Lá eu escrevi ao contrário, né? Eu coloquei y de k e x de k. Não sei por que razão aconteceu isso. Agora que eu percebi isso, tem que corrigir no meu livro. f1 de x é não decrescente. Então, para y menor ou igual a x, temos um evento A, p-dimensional agora, x menor ou igual a y, e um evento B, x menor ou igual a x. Se a gente definir no espaço, pensa num caso bidimensional. Eu tenho y os pontos, vou pensar em coordenadas iguais, 2 e 2 no y. Então, eu tenho um y 2 e 2, e tenho um x 3 e 3, duas coordenadas, 3 e 3. Cada x é maior que cada y. A coordenada na abscissa é 3 e a coordenada na ordenada é 3, né, no eixo y. 3. E para o y é x, é 2 e 2. Então, se eu pego aquele triângulo que vai de menos infinito nos dois eixos até 2, menos infinito até 2 no outro eixo, no eixo y, e depois eu pego a região do espaço de menos infinito a 3 e menos infinito a 3, se vocês conseguirem visualizar esses dois retângulos, de menos infinito a 3 nos dois eixos, de menos infinito a 2, a gente percebe claramente que o A está contido em B. Se forem iguais, o A é exatamente o B. Então, o evento A ele está contido no evento B. Então, implica, pelo teorema da monotonicidade, que a probabilidade do A, que a gente já provou isso, é menor ou igual à probabilidade do B. Mas a probabilidade do A é a probabilidade desse evento ocorrer. A probabilidade do X é menor ou igual ao valor Yzinho. Então, é o f1 de Yzinho. E a probabilidade do B é o f1 de Xzinho. E o resultado segue imediatamente, que isso é menor ou igual a isso. Esse limite aqui de f de x, do f1 de x para x tendendo para infinito dá 1. Então, nós vamos considerar x menor ou igual a n. Esse evento aqui, e o n é o elemento que está aqui. A sequência n, ela cresce para, esse n é um vetor de n's, né? Ela cresce para ômega, para todo espaço amostral, quando cada um dos n vai para infinito. Então, esse vetor aqui, ó, ele vai para mais infinito, mais infinito, mais infinito, à medida que o n cresce. Portanto, x menor ou igual a um vetor de infinitos aqui é o próprio ômega. É o espaço amostral como um todo. Pelo teorema da continuidade da probabilidade, da medida de probabilidade, o limite desse P de AN quando o n vai para infinito é o P de ômega, porque ele cresce convergindo para ômega aqui. Então, P de ômega é 1 por definição. Mesma coisa que, se a gente definir um n agora, estrela, como menos n1, menos n2, até menos np, então, se nós fizermos esse Bn
esses n indo para infinito, cada um desses componentes indo para infinito, então nós teremos que esse menos n vai para o vetor menos infinito, então a sequência Bn, vamos denominar a sequência Bn, o conjunto do espaço amostral ômega, tal que o xn é menor ou igual a esse valor aqui. Nenhum x, se o n é todo composto de elementos menos infinito, não vai existir nenhum x aqui menor ou igual a isso. Então, nosso ômega é um conjunto vazio. Então, a sequência BNI decresce para o conjunto vazio. Então, para o evento nulo. E o BNI, né, decresce, converge para φ, para todo NI aqui, ó, N1 até NP. Então, pelo teorema da continuidade P, o limite de P de BNI é o P de φ, que é zero para todo componente. Se a gente fizer isso simultaneamente, nós veremos que isso vai acontecer para todos. A última propriedade ela é mais chatinha, né? Mas vamos lá. Vamos abrir cada parte dessa aqui, ó, vamos abrir essa parte aqui, para o dado x ser menor ou igual a b, menos a probabilidade do x ser menor ou igual a a. Vamos pensar que a gente tem uma dimensão só, a outra dimensão está fixada. Então, imagine a sua segunda coordenada, o segundo eixo coordenado, a sua variável y está variando de c até d, excluindo o c e o d, e incluindo o d. Mas eu quero a área entre A e B aqui, então estou num retângulo AB, CD. Agora, essa probabilidade de estar nesse retângulo, eu posso pegar a probabilidade de ser menor que o B, no eixo 1, menor ou igual a B, então de menos infinito até B, menos a probabilidade de estar de menos infinito até A. Né, usando aquela tabelinha lá, mas ainda dentro da região do Y, o Y fixado, dentro da segunda parte do retângulo, entre C e D fixados. Então, de menos infinito, entre C e D, de menos infinito até B, menos a área entre menos infinito até A. Agora, uma vez aberto isso aqui, a gente abre essa parte aqui do mesmo jeito. Então, essa primeira probabilidade aqui agora deixo o B aqui, ó, menor ou igual a B, vou abrir de cá. Então, é a probabilidade do Y ser menor ou igual a D. Então, de menos infinito, no segundo eixo agora, até D, e a região que vai de menos infinito até C. E faço a mesma coisa aqui, ó. A região fixado A, mantido A fixo, a região que vai de menos infinito até D, então y menor ou igual a D, depois menos a região que vai de y de menos infinito até C, ou seja, de y menor ou igual a C. Aí fazendo essas continhas aqui, dá menos aqui, menos com menos dá mais, cada um desses, esse é o efão de BD, a probabilidade de x ser menor que B, menos a probabilidade de y ser menor que D, o efão de BD. Aqui o efão de B e o efão de B e o efão de C, está trocada a ordem aqui, o efão de A e o efão de D, e aqui o último, como é mais, é o efão de A e efão de A e C. Então, mais o efão de A e C. Então, tá aprovado. Espero que vocês tenham entendido essa jogada aqui. Devia ter feito umas figuras, mas é difícil fazer essas figuras. Então, do teorema fundamental do cálculo, se a gente derivar a função de distribuição em relação, veja que é derivadas múltiplas, derivado do efão parciais em relação a x1, x2, xp, para todo x pertencente a RP. Notação simplificada, vetorial, derivada de efão de x em relação ao vetor x. Isso me dá a função de densidade. Então, a função de densidade nada mais é do que a derivada no caso absolutamente contínuo. No caso discreto, nós não temos derivada do efão, né? A função não tem função de densidade, tem função de probabilidade. E tem que ser obtido por diferença. Distribuições marginais. A função de distribuição nos informa tudo o que precisamos saber sobre a distribuição conjunta do vetor aleatório p-dimensional x e também da distribuição marginal de qualquer subconjunto x. Então, se nós temos o efão de x, ou o f' ou o p de x conjunto, nós saberemos
calcular a distribuição marginal que nós vamos aprender agora. E também tudo que nós precisarmos saber sobre a distribuição conjunta, as relações entre as variáveis que compõem esse vetor. Digamos que estamos interessados na distribuição marginal de Q variáveis quaisquer de x, as quais iremos denotar por x1, um vetor x1, com Q componentes, e obviamente o Q menor ou igual a P, sem perda de generalidade. Então nós temos um vetor x1 e x2. Tá? A junção desses dois vetores na forma transposta, um com Q e o outro com P menos Q, dá um vetor P-dimensional, x. Então considere que a função de distribuição marginal é esse teorema aqui. Considere o f de x uma distribuição, a função de distribuição apresentada em 5. Essa função de distribuição aqui, no caso contínuo, no caso discreto. E que ele é particionado dessa forma que eu acabei de explicar. Veja que ele é um vetor coluna, então a gente põe as Q variáveis deitadinhas aqui, as P menos Q deitadinhas na segunda parte aqui, então nós teremos Q e mais P menos Q, teremos P variáveis deitadinhas aqui. Na forma transposta vira vetor coluna de novo. Então por isso que tem esses transpostos. Esse vetor que é dimensional x1, ele é composto das variáveis x, índice i, j, obtidos do conjunto original, sendo que o índice i e j aqui refere-se a um elemento desse tipo aqui, ó, índice i1, i2 e q. Esse subconjunto i de índices representa um subconjunto de q elementos de interesse dos p índices originais, que variam de 1 a p. Então, esse aqui é um subconjunto qualquer. Por exemplo, se eu tiver 10 variáveis, esse aqui pode ser 1, 3, 5, 6, por exemplo. 1, 3, 5, 6. Seriam essas variáveis. 1, 3, 5, 6, 4 variáveis. Então, meu Q é igual a 4. As outras 6 variáveis são essas variáveis que eu não mencionei. Então, é um subconjunto, uma combinação qualquer dos índices de 1 a P. Então, para a gente representar... Então, não são as primeiras necessariamente variáveis. A gente separa um conjunto de interesse do outro conjunto de interesse. Pega as 10, pega 4 para cá de interesse e o restante x2 de lá. Então, a função de distribuição marginal conjunta da variável x1, seja discreta ou contínua, ela é dada por f de x1 avaliado no x1, que é a realização desse vetor aqui. Ele é o limite do f conjunto, separei o x em x1 e x2, é o f conjunto para o x2 indo para infinito. O x2 tem p menos q elementos, então infinito aqui é um conjunto, é um vetor de p menos q elementos, componentes, cada um deles com o argumento infinito. Então, se cada elemento do x2 vai para infinito simultaneamente, nós temos a marginal. Então, basta avaliar o f de x para valores infinitos dos componentes x2. As 6 variáveis do exemplo que eu estava falando, se elas vão para infinito aqui, o f resultante é a marginal do x1, das variáveis que eu escolhi para ser do grupo x1 de interesse. Então, para todo x1 pertencente a RQ, porque eles são q-dimensionais, e esse conjunto aqui, igual eu falei, é um vetor, esse vetor, né? É um vetor de p menos q elementos, cada um deles com valor infinito aqui. É um vetor p menos q dimensional e q é menor que p, como já disse. Ademais, a expressão x2 tendendo para infinito significa que todos os p menos q componentes x2 tendem para infinito simultaneamente. A prova disso. Ó, x1 ser menor que x1 é equivalente a x1 ser menor que x1 e x2 ser menor que menos infinito, porque eu não estou fazendo restrição por x2 aqui, eu estou falando que x1 tem que ser menor que o valorzinho x1, o vetor de valorzinho x1. E os valores x2? Pode ser quaisquer números reais, de menos infinito a mais infinito. Ou seja, quaisquer números reais é x2 ser menor que os componentes infinitos, para cada um dos componentes x2. Portanto, o f de x1, que é a probabilidade de x1 ser menor ou igual a x1, que é a definição de f, e serve para o caso contínuo discreto, é equivalente, a probabilidade desse evento é igual à probabilidade desse outro evento.
né? Porque falar que o x1, restringir o x1 a ser menor ou igual a x1 e não falar nada de x2 equivale a falar isso. Ora, é a probabilidade simultânea disso acontecer e isso acontecer. Ora, se eu tomar o limite aqui para fora, x2, fixar um x2 aqui, fazer o x2 ir para infinito, é a mesma coisa. Esse limite aqui, mas quem é a probabilidade de x1 ser menor que x1 e x2 ser menor que x2? É o Fão de x1 avaliado em x1 e x2, simultaneamente. Como eu estou tomando o limite de x2 indo para o infinito, com x2 indo para o infinito, como afirmado. Então, está provado aqui. Então, basta avaliar o Fão com valores infinitos das variáveis que eu não quero para obter a marginal daquele grupo que eu quero de variáveis. Só isso. Então, a função de distribuição marginal. Vamos ver um exemplo disso. Suponhamos que x1 e x2 sejam variáveis aleatórias contínuas com função de distribuição conjunta dado por isso aqui. O Fão de x tem P igual a 2, ó, depende do x1, depende do x2. Ó. Tá aqui uma função de x1 e x2. x1 maior ou igual a 0, x2 maior ou igual a 0. Então, x1 e x2 não negativos e o lambda um parâmetro maior que 0. Eu quero obter as funções de distribuições marginais de x1 e x2, quero obter o Fão de x1 e x2 e as respectivas funções de densidade e probabilidade. Então, se eu estou falando de variáveis absolutamente contínuas aqui, tá? Quero achar a densidade. Então, usando o teorema 4.1, que nós acabamos de ver, o que a gente precisa fazer? Eu quero a marginal, vamos pegar do x1 primeiro. Eu quero a marginal do x1, o Fão do x1, vamos tomar o x2 indo para o infinito nessa função de distribuição conjunta. Se o x2 vai para o infinito aqui, e elevado a menos lambda, vezes um valor positivo, vezes o infinito, vai dar e elevado a menos infinito, que é zero. Mesma coisa aqui, se eu tomar o limite para o x2 indo para o infinito, como o lambda é positivo, vai dar zero esse limite. Aqui não depende de x2, então vai sobrar o limite ao próprio 1 menos lambda e elevado a menos lambda x1. Portanto, o meu Fão do x1, ó, depende só do x1, é essa expressão aqui. Se eu derivar isso, x1 é exponencial, a gente reconhece com o parâmetro lambda. Se eu derivar isso, eu tenho lambda e menos lambda x1. Então, a minha função de densidade de probabilidade do x1 é a função de densidade da exponencial e o Fão é o Fão de uma exponencial com o parâmetro lambda. De forma análoga, por simetria, eu tomo agora o limite para o x1 indo para o infinito. 0 a isso e 0 a isso. Dá 1 menos lambda x2. Então, eu vou ter a marginal do x2, o Fão de x2, 1 menos lambda x2. Derivo por simetria, que é exatamente só trocou a letra, vai dar a mesma coisa. Lambda e elevado a menos lambda x2. Então, eu tenho x2 também uma variável exponencial. Então, a minha distribuição conjunta é a distribuição conjunta de duas variáveis exponenciais com parâmetro lambda. Se vocês perceberem, nesse caso, é uma conjunta que é o produto dos dois Fões. Esse Fão vezes o Fão anterior dá exatamente, vezes esse outro Fão aqui, né? Dá exatamente esse Fão conjunto. Então, se o Fão das duas variáveis simultaneamente é o produto dos Fões marginais, a gente vai ver que isso corresponde a variáveis independentes. Então, x1 e x2 são variáveis exponenciais com parâmetro lambda e independentes. Essa parte de dependência esquece por enquanto, só estou adiantando um conceito que nós vamos falar para frente. Teorema 4.2, função de densidade de probabilidade é a função de probabilidade marginal conjunta. Então, por causa discreto, por causa contínuo, tem as duas coisas. Então, f de x é uma função de densidade de probabilidade conjunta apresentada em 3 para x absolutamente conjunto. E p de x uma função de probabilidade dada em 2, né? Então, está aqui, 2 e o outro lá, o 3. Função de densidade conjunta. Para o vetor como um todo. Se eu particionar em x1 e x2, escolhendo as que eu quero em x1 e as que eu não quero em x2, para esse mesmo simbologia dos conjuntos Is, aqui, índice IJ, tal, que já explicou, é para selecionar o grupo que eu quero. Para obter a densidade marginal, eu pego a densidade conjunta, aqui eu poderia colocar x, se eu quisesse, né? Mas para mostrar que o x tem dois subvetores, um q dimensional e um p menos q, então avalio em x1 e x2, que é a mesma coisa. E avalio em x minúsculo, sem índice. Então, eu vou integrar essa função densidade
Aqui veja que é uma integração múltipla, com P menos Q componentes. Integral de menos finito a mais finito, integral de menos finito a mais finito, P menos Q vezes. dx da variável, primeira variável desse grupo, dx da segunda variável desse grupo, dx da terceira e assim por diante até a P menos Qésima variável desse grupo. Então eu integro em relação às variáveis que eu não quero, eu vou ter a densidade que eu quero, que é o f de x, de x1, né? E o caso discreto é a mesma coisa, eu vou pegar a função de probabilidade conjunta e vou somar em relação a x2 para todos os reais. Claro que vou somar só no suporte, porque se não tiver no suporte, essa função de probabilidade é zero. Então, eu vou somar no suporte para todos os valores do suporte do conjunto x2. Então, aqui é somatório múltiplo também. Soma em relação ao primeiro componente, soma em relação ao segundo componente do x2, do terceiro, do quarto, até do p menos qésimo componente do x2. Então, o x2 vai desaparecer e eu vou ter a marginal do x1. Então, a função de probabilidade marginal de um grupo de variáveis é a integração da densidade conjunta em relação a todas as outras que não estão naquele grupo. E se for discreto, é a soma da função de probabilidade conjunta para todos os elementos que não estão no grupo de interesse, que é o grupo x1. É isso que esse teorema está falando. Então, a gente pode, no caso contínuo, pegar aquele limite que a gente já sabe que dá o EFA1 marginal, derivar o EFA1 marginal em relação a x1, então eu tomo o limite x2 indo para infinito, vou ter o EFA1 marginal do x1. Derivo o EFA1 marginal, veja como que é. Aqui eu vou integrar o x2 em relação às p menos q variáveis. Aqui é a integração de menos finito a mais finito em p integrantes aqui, né? Notação resumida. Em relação a cada componente do x2, dx2 vetorial aqui. Então, eu vou integrar aqui. T1 aqui é a variável que eu estou integrando até x1, porque o EFão, por definição, é isso, e eu vou tomar o limite aqui, ó, x2 indo para infinito. Então, aqui eu estou integrando de menos finito a mais finito para todos os componentes, porque eu estou tomando esse limite. Aqui tem uma prova indireta daquele resultado. Por que o x2 vai para infinito também? Eu tenho a marginal do EFão de x1. Então, eu estou derivando essa integração aqui. Então, se eu integro essa função aqui em relação a todos os valores de menos finito a mais finito, e estou integrando até x1, então, se eu derivar em relação a x1, aos componentes x1 aqui, pelo teorema fundamental do cálculo, essa derivada aqui é essa função avaliada em x1, mas ela ainda tem a integração da parte do x2, que é mantida aqui, dx2. Então, mantém essa parte e substituo, quando eu estou derivando, porque eu estou integrando de menos finito a x1, então vou substituir pelo teorema fundamental do cálculo T1 por x1, que eu estou variando em relação a T1, aos elementos desse vetor T1. Pelo teorema fundamental do cálculo, eu chego na integral que está ali, que foi dada como definição marginal. Ou então, mais simples que isso, eu pego esse limite e dá o EFão do x1 avaliado em x1 minúsculo. Derivo o EFão do x1 e eu tenho a densidade do x1. Pronto. Mas eu não mostro que ela é integral. Então, eu precisava mostrar que ela é integral. Fiz dessa forma, expandi a definição de função de distribuição. Para o caso discreto é a mesma coisa. Eu tenho a distribuição conjunta, x2, vou somar em relação a x2, para todos os reais, isso é a mesma coisa que isso, a função de probabilidade, a probabilidade x1 assumir os valores x1 e o x2 assumir os valores x2, é a mesma coisa escrever desse jeito. Se eu somo em relação a todos os x2, eu tenho a probabilidade do x1, que é o que me interessa. Então, a probabilidade de x1 é a soma em relação à função de probabilidade conjunta em relação a x2. Então, eu parti dessa parte aqui e cheguei nessa. Fiz o contrário da demonstração. Distribuições bivariadas marginais. Então, vamos fazer um exemplo 4.2 para mostrar isso. Suponhamos que x e y sejam variáveis aleatórias contínuas, cuja função de densidade de probabilidade conjunta é f de x e y. Então, nosso vetor x tem dois componentes, x e y. 27 quartos de x ao quadrado vezes y ao quadrado. Mas veja, o x e o y não variam livremente. O x ao quadrado é menor ou igual a y, que é menor que 1.
Então, veja bem, o y está variando do x ao quadrado até 1. E o y, então o y é um número menor ou igual a 1. E maior que um valor ao quadrado. Então, ele nunca vai ser negativo. Então, o y é um valor entre 0 e 1. Fácil de ver isso. Agora, o x, ele é um valor, x ao quadrado é um valor limitado por y. Então, x é menor ou igual a raiz de y. Mas raiz de y pode ser positivo ou negativo. Mas y tem no máximo um valor igual a 1. Então, o x varia de menos 1 a 1. Então, o y varia de 0 a 1 e o x varia de menos 1 em 1. Mas só que o que acontece? Os x e y eles não variam livremente nesse intervalo devido a essa restrição que nós apresentamos. E o que eu quero aqui? Determinar as funções de densidade e probabilidade e as funções de distribuições marginais, tanto de x quanto de y. O conjunto suporte determinados pelos pontos x e y, eles pertencem ao R2, para o qual essa função de densidade f de x e y é maior que zero. E esse conjunto suporte tem essa dificuldade aqui. Y varia de 0 a 1 e o x varia de raiz de y, é menor ou igual a raiz de y. Mas o y tem um valor máximo igual a 1, então o x pode ser mais 1, que é a raiz positiva, ou menos 1. Então ele varia de menos 1 a mais 1. Bom, vamos fixar y e vamos ver que o x varia de menos raiz de y a mais raiz de y. Por quê? Porque o x, fixado y, ele é menor ou igual a esse valor de y. O x ao quadrado é menor ou igual a esse valor de y. Então, a função y igual a x ao quadrado é essa parábola. Se nós fixarmos um y aqui, nós veremos que o x varia de menos raiz de y, que é o valor que está fixado aqui, a menos raiz dele, até mais raiz dele. Bom, e para x fixado, que é o que nós vamos fazer primeiro, depois eu volto nesse caso do y aqui, que eu tenho a figura exatamente para esse caso aqui. Para x fixado, eu devia ter apagado essa informação aqui antes. Para x fixado, então eu vou fixar um x aqui na abscissa, o y ele varia de quanto a quanto? Para um x fixado, ele é o quadrado do x até o valor 1. Então, ele é igual ao valor de x ao quadrado, que é esse ponto aqui na parábola, esse limitante dessa reta vermelhinha, até 1. Então, o y ele varia de x ao quadrado até 1. Então, ele varia nessa reta aqui, transportado aqui para a posição do eixo y. Então, ele varia de x ao quadrado a 1 para um x fixado. Então, se o x for 0, ele varia de 0 a 1. Se o x for um número positivo, ele varia desse número positivo. Se for 0,5, varia de 0,5 ao quadrado, que é 0,25, até 1. Se o x for 0,9, ele varia de 0,81 até 1. Então, ele varia nas palavras. Se for 1, varia de 1 até 1. Ou seja, não varia nada, ele é igual a 1. Portanto, a distribuição marginal de x, o que é a função marginal de x? Como acabamos de ver, é a integral da função de densidade conjunta em relação a y. Então, fixado x, a função de densidade avaliada em x é a integral de menos infinito para mais infinito dessa variável. Mas o suporte é essa região em azul aqui. Ó. Eu não posso pegar outros valores. Então, eu não posso pegar de menos infinito qualquer aqui. Então, a variação do y, ela está limitada, se eu tenho x fixado nessa região entre menos 1 e 1, eu tenho que, nos outros lugares, a densidade é zero. Então, essa de menos infinito a mais infinito aqui, eu vou integrar uma função zero se não tiver no suporte. E dentro do suporte, que é essa região complicada, que nós acabamos de ver, delimitado por essas funções aqui, nós vimos que o y varia, fixado x, de x ao quadrado até 1. Então, o y varia de x ao quadrado até 1. Então, eu vou fazer a integral disso aqui. A integral de x ao quadrado é uma integração aqui que a variável y não está... Estou integrando em relação a y. O x está fixado. Então, y ao cubo, o resto é constante. Y ao cubo sobre 3. 27 dividido por 3 dá 9. Então, 9 quartos de x ao quadrado vezes y cubo, mais y variando de x2 até 1. Substituindo o y por 1 e o y por x ao quadrado, eu tenho isso.
y por 1 dá isso, y por x ao quadrado dá x à sexta. Simplificando, onde x ao quadrado, 9 quartos, x ao quadrado de evidência, eu tenho isso. Para x agora que está livre do... Para x que está livre do y, ele varia de menos 1 a 1. Ó, varia aqui, nesse intervalo, como eu já expliquei anteriormente. Então, para todo x pertencente a menos 1, a função de densidade é essa. A função de distribuição ela é dada pela integral de menos 1 a um ponto x entre menos 1 e 1, um ponto x qualquer. Então, se eu integrar essa função aqui, substituindo por uma variável dando t, t a sexta, t ao quadrado, então x ao quadrado x a sexta por t, dt, que eu vou integrar até x, né, como artifício de integração, eu faço essa integral, x de menos 1 a x, que é a definição. A integral de menos infinito a x, mas o suporte começa em menos 1. Então, a integração de menos infinito a menos 1 é zero, porque a densidade é zero para x que não estejam nesse suporte. Eu estou integrando a função zero. Por isso que eu integro de menos 1 a x. Substituindo por x e por 1 e simplificando, eu tenho essa função de distribuição. Ambas foram plotadas. Eu tenho a função de distribuição, ela vem com zero aqui, sobe uma função não decrescente e atinge o valor 1, vai até infinito. Então, ela é válida para todo x. E a função de densidade, ela é zero fora do suporte, menos 1 a 1, e ela vale essa curva em azul aqui, entre menos 1 e 1. É a marginal de y. Então, eu vou querer fixar um y para achar a densidade do y. Então, fixado um y, o x vai variar de... Vou voltar na função lá. Fixado um y, x ao quadrado é menor ou igual a y. Então, x ao quadrado é menor ou igual a y. Então, x é uma parábola, e resolvendo essa equação, eu tenho a parábola y igual a x ao quadrado é menor ou igual a y. Se eu resolver, eu tenho quais zeros dessa parábola? Ora, x ao quadrado menor ou igual a y, x, vamos pôr igual, x ao quadrado igual a y, x é raiz de mais ou menos y. Então, eu tenho duas soluções, o menos raiz de y e o mais raiz de y. Se eu estudar os sinais, eu vou ver que x ao quadrado é menor ou igual a y quando o x varia de menos raiz de y a mais raiz de y. Então, portanto, quando o x estiver nessa região delimitada por essa retinha aqui, ó, de menos raiz de y até mais raiz de y, para y fixado, eu tenho a variação que é permitida para o x, porque o x ao quadrado tem que ser menor ou igual a y. Veja que, se o y for fixado em 1, o x vai variar de menos 1 a 1, como a gente já havia falado. Se o y for 0, que é o menor valor que o y pode assumir, o y pode assumir qualquer valor de 0 a y, dentro dessa região azulzinha aqui, roxinho. Então, se o y for 0, x varia de 0 a 0, ou seja, x é o próprio 0. Então, eu vou integrar a função densidade, fixado y, em relação a x. De menos infinito a mais infinito. Tudo que não tiver no suporte é zero. Então, vou integrar, trocar os limites de menos infinito a mais infinito pelos limites que eu acabei de determinar, de menos raiz de y a mais raiz de y. Fazendo a integração, x ao cubo sobre 3, que eu estou integrando em relação a x, 27 dividido por 3 dá 9, 9 quartos, x ao cubo y ao quadrado. 9 quartos, x ao cubo y ao quadrado. De menos raiz de y a mais raiz de y. Então, quando eu substituir o x por isso aqui, e depois subtrair quando eu substituir o x por menos raiz de y, eu vou ter esse resultado específico aqui. Como eu levo ao cubo e está negativo aqui, o número negativo vai cancelar com menos, vai dar mais, né? Menos com menos, mais, né? Na hora de fazer a conta. Por isso que é mais aqui. Fazendo a simplificação, veja, quando eu substituo o x, desaparece x, eu tenho a marginal do y. 9 meios de y elevado a 3 meios, né, que é 7 meios. Então, para y pertencente a 0 e 1. Para y variante de 0 a 1. Agora, livre do x. Então, a função de distribuição, eu vou integrar a função de densidade do y de 0 a y com um y pertencente a esse intervalo aqui. Então, se eu integro isso aqui, eu acho y igual a 9 meios, sem perder muito tempo com essa integral, que é uma integral polinomial. Simples de fazer. Ambas as funções de densidade e distribuição estão plotadas a seguir.
Então, eu tenho a densidade do y, para y variando 0 a 1, outros valores ela vale 0, para cá ela vale 0, e aqui ela vale essa reta azul. E a função de distribuição, ela é 0 até o 0, depois ela obedece essa lei aqui, y elevado a 9,5, que é essa curva em preto aqui, de 0 a 1, e depois ela é fixada, ela vale 1 para y maior igual a 1. Então, ela vale para todos os reais. A mesma coisa a densidade. Portanto, a nossa aula é essencialmente isso. Até a próxima aula, que nós vamos dar continuidade às distribuições de variáveis aleatórias multidimensionais.